time. Vamos falar de outro jogo desse sábado também, o jogo da balada, né? O jogo das 9 da noite, nesse sábado, o Cruzeiro encarando a equipe do Corinthians. O Cruzeiro, que é o 12º colocado, tem 24 pontos, o 7º pior ataque, a segunda melhor defesa, está atrás apenas do Botafogo. O Corinthians, que é o 14º colocado, tem 23 pontos, é o 9º pior ataque, é a 9ª melhor defesa. E um pouquinho da história desse confronto: 91 jogos, 39 vitórias do Corinthians, 22 empates, 30 vitórias do Cruzeiro, 119 gols marcados pelo Corinthians, 103 gols do Cruzeiro. E o Cruzeiro que venceu aí venceu 3 dos últimos 5 jogos contra o Coringão. O Corinthians venceu um jogo, foi justamente a partida do primeiro turno, e tivemos também um empate. O Corinthians fez 2-1 no primeiro turno com gols de Roger Guedes e Matheus Araújo, e o Cruzeiro fez com o Lucas Oliveira. Nesse jogo, foi mais ou menos o Corinthians, né, que a gente está acostumado. 41% de posse de bola, o time era do Fernando Lázaro ainda, né? O Cruzeiro com 59%, 12 finalizações do Corinthians, 7 que foram no alvo foram do Corinthians, Cruzeiro mal também ali, né? 8 finalizações, 2 no gol, 7 escanteios para o Corinthians, 4 para o Cruzeiro, 4 cartões amarelos para o Corinthians, 2 para o Cruzeiro. Cruzeiro, que é o 4º pior mandante do Campeonato Brasileiro, tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas jogando em seus domínios, marcou 4 gols nesses jogos e sofreu 7. A torcida não está muito feliz, não. Quando vê, não é coisa boa. Tem no Campeonato Brasileiro 19 gols marcados, uma média de 1 gol marcado por jogo, 14,2 chutes por jogo, né, finalizações, 4,4 vão no alvo, acertou 4 vezes a trave. É o 8º time que mais chuta no Campeonato Brasileiro. 7,2 escanteios por partida, é o time com mais escanteios por jogo no Brasileirão, tá? 53,4% é a média de posse de bola do time do Cruzeiro. 16 gols sofridos, uma média de 0,6 por jogo, é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Botafogo, que sofreu 11, né? O Botafogo está com uma defesa fenomenal. Comete 15,5 faltas por partida, 2,8 cartões amarelos tem levado por jogo e 2 jogadores já foram expulsos no Brasileirão. O Corinthians, que é o 8º pior visitante, olha que belo duelo, né? O 4º pior mandante contra o 8º pior visitante, tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas como visitante, marcou 7 gols, sofreu 14 jogando fora de casa, jogando fora de Itaquera, vem de 2 empates e uma vitória nos últimos 3 jogos fora no Brasileirão, né? 20 gols marcados, média de 1,1 gol por jogo, é o 12º ataque no Campeonato Brasileiro, 12 chutes em média por jogo, 3 bolas na trave, acertou. É o 4º time que menos finaliza por partida, é o 6º time que menos acerta o gol, tem uma média de 4,1 chutes no alvo por jogo, e é o 2º time com menos grandes chances de gol no Campeonato Brasileiro, tem 24 só nesse campeonato, está empatado com o Cuiabá. O Cuiabá faz mais gols que o Corinthians, mas a criação de jogadas é a mesma produtividade. 4,7 escanteios por jogo, 47,3% de posse de bola. E olha que melhorou aí recentemente, tem ficado um pouquinho mais com a bola nos pés. 21 gols sofridos, é a 9ª defesa do Brasileirão, média de 1,2 gols sofridos por jogo. O Corinthians tem 18 partidas, né? Falta o jogo contra o Grêmio. 13,2 faltas por jogo, é o 4º time menos faltoso, uma característica até dos últimos anos do Corinthians. 2,3 cartões amarelos por partida e não recebeu nenhum cartão vermelho até o momento. Time do Corinthians que vem com um clima meio pesado, alguns jogadores vão ser poupados, pensando na Copa Sul-Americana, né? Tem confronto contra o Estudiantes no meio de semana. E eu vejo um favoritismo da equipe do Cruzeiro. Por mais que o Corinthians tenha que se preocupar em ainda contra o rebaixamento, né? 5 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, vai poupar uma galera, vem daquele clima de baixa, depois, principalmente do péssimo primeiro tempo que fez contra o São Paulo e da eliminação. E pega um Cruzeiro que sabe que é um confronto direto também para se afastar, né? Conseguir dar aquele respirinho e quem sabe voltar a subir. Você vê um favoritismo, Faraó? Cara, eu concordo com você. Acho que o favoritismo tá mais com o Cruzeiro mesmo. Vamos ver, né? O que você falou. Luxemburgo diz que prioriza ainda o brasileiro, mas eu acharia um pouco loucura também ir com o time titular e poupar contra Estudiantes, né? Vai levando aqui, conseguiu abrir uma certa folga, tem um jogo a menos que não quer dizer nada, né, pessoal? Também, como eu falei, um jogo a menos todo mundo considera que faz 3 pontos. Eu nunca vi, né? O Grêmio acho que tá com jogo a menos, o Corinthians acho que tá com jogo a menos e tá todo mundo feliz
então não pode se apegar tanto a esse jogo a menos, mas já abriu uma certa vantagem ali, 5 pontos, dá para pensar em segurar, e dá para pensar também com o time reserva e conseguir um empate com esse Cruzeiro que não tem jogado bem, mesmo dentro do Mineirão. A gente lembra aquele jogo lá contra o São Paulo, né? Que o Cruzeiro ganhou de 1-0 sem dar nenhum chute no gol. Que foi contra do São Paulo. Então, eu acho que é um jogo pro Corinthians ir mesmo de time misto, tentar sair de lá com um empate, quem sabe acha um gol, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. É um jogo que é um clássico, né? Tinha tudo para ser um jogo legal, mas a gente olha para esse jogo e fica meio xoxo ali, né? Vou dar um palpite aqui, sábado, 9 da noite, empate em 0-0, tá? Olha, aquele sentimento que vem de um 0-0, tem até um comentário aqui do Oswaldo falando, o Corinthians deu sorte no Taquerão e se empolgou, mas não tem como dar sorte todos os dias, agora voltou à realidade, os torcedores iludidos vão bater em jogador, né? Tem que cobrar a diretoria, isso é fato, a diretoria é a maior responsável. O Cláudio tá falando que queria o time titular, falando do Corinthians, mas acho que vai poupar o Corinthians, aquela sequência de jogos sem perder, muita enganação, muito perna de pau. Sim, muitos jogos ali que. Mas não, é verdade. Difícil ali era o Fluminense. Um pouco de enganação, vai. Sim, muita demais também. Venceu o Atlético Mineiro, que seria um jogo mais complicado, né? Mas o Atlético Mineiro nesse jeito. Venceu o Fluminense, foi outra vitória que surpreendeu, mas o Fluminense com esses altos e baixos. E venceu o São Paulo, né? O resto eram times mais fracos, times lá embaixo na tabela. Mas eram times mais fracos que o Corinthians não vinha ganhando, né? Então, assim, eu acho que. Não, tudo bem. Entendeu? Tipo assim, lógico, não era o melhor time do Brasil, até que nunca ninguém falou isso, mas eu acho que tem algum mérito ganhar dos times mais fracos, porque era uma coisa que o Corinthians não vinha fazendo, né? Tipo, não ganhava nem dos mais fracos. Sim. Então, tem algum mérito ganhar dos mais fracos também. Pelo menos fazer o dever de casa, às vezes é importante, tem gente que não faz. Tá, então, eu acho que tem time enganação. Fraco, eu só acho que fraco tem que vencer. É um pouco forte, entendeu? Muito enganação. Time fraco você tem que vencer, mas não dá para falar que o trabalho do Luxemburgo é excelente, porque ganhou do São Paulo da forma que ganhou, jogando mal, né? Sempre o São Paulo jogou bem e perdeu em Itaquera, porque tem coisas que acontecem em Itaquera, eu acho que é bem dessa forma aqui. Nossa, não competiu contra o São Paulo agora. Eu vou apostar aqui num empate contra o Cruzeiro.